Sim, normalmente quando ela chega pelo braço de alguém. Vai que você precisa. Vai que você precisa. Eu não costumo atender. E não é porque eu não quero. É porque não faz sentido. Né? Se ele não sente a dor, eu tenho que tratar quem tá sentindo. Quem? Quem tá levando. Por exemplo, claro, né, é uma comparação errada porque é o que a gente acaba conhecendo de ver. Mas, por exemplo, na TV, a pessoa tem um trauma, aí ele hipnotiza lá a pessoa e fala, se você apertar o dedo, você vai parar de ter ansiedade relacionada a isso. A hipnose, ela funciona assim dentro desse problema de, por exemplo, ter um alerta ali dentro do relacionamento, lá dentro da sua caixinha. A hipnose, ela funciona como um interruptor ali que fecha esse sinal ou não? Ela trata e apaga? Eu não acredito que ela dessa forma, tá? O que eu acredito é que a pessoa, nós psicoeducamos a mente. Eu uso a maturidade atual para que a mente releia processos antigos e solte o que não precisa mais. Não é apagar também, Entendi. tá? Por que não é apagar? Porque não é possível apagar algo. Você vai lembrar. E se você não lembrar hoje, você vai lembrar amanhã. Por Você quê? tem que lembrar de outra forma. Isso. O que acontece é que você não vai mais ficar envolvido na dor daquela forma. É a dor que incapacita, entende? Mas quando eu consigo ter uma condição de olhar de fora para aquilo sem me misturar com aquilo, que era o que acontecia antes, o trauma é isso. Eu olho para aquilo e tô misturada naquilo, tá? Quando eu consigo olhar de fora e ter alternativas para lidar, aquilo não me toca mais do mesmo jeito. Aquilo não me prende mais daquela forma. É essa a ideia. Legal. Veio um médico aqui em outros episódios, e ele comentou que chega em dado momento ali, ele pede ajuda de uma psicóloga e ela também faz essa hipnoterapia. O Vitor, né? Eu tava pensando nesse daí também. E aí ele comenta que tinha um caso lá que ele via um moço que via uma mão escura assim no quarto dele. E aí ele vai nessa hipnose, ele aceita a hipnose e chega-se a comentar sobre vidas passadas. Isso entra em um cunho fora ou isso é uma criação da mente? Qual é o sentido? Existem, então, na realidade, precisa ser avaliado, porque existem personalidades, né, dentro do nosso contexto de avaliação, existem personalidades que quando estão em crise podem cindir com a realidade, tá? E aqui você tem, por exemplo, esquizofrenia, borderline, você tem vários contextos onde a pessoa perde a referência do que é a realidade e você pode ter contextos realmente terríveis que a mente traz. Mas precisa primeiro ser avaliado. Se ela tiver nesse escopo aqui, a hipnose nem pode ser usada. Tá? Então aqui não pode ser tratado. São as poucas advertências que a gente tem sobre a hipnose. Essas pessoas não devem ser hipnotizadas, tá? Agora, existem situações, quando você fala de vidas passadas, eu não trabalho com essa esfera, tá bom? Porque dentro do conselho de psicologia, ela não é aprovada. Não existe material de conhecimento científico suficiente para comprovar. Então, eu não costumo usar. Mas existem, como eu disse para vocês da barata, tá? Da menininha. Existem situações, por exemplo, que a sombra pode ser medo. Só que a mente traduz como uma sombra, tá? Pode ser insegurança. Podem ser várias variáveis que, para aquela pessoa, ela não consegue traduzir o que é, mas é uma emoção angustiante, entende? Que faz ela parar naquele momento e a mente dá um símbolo, que é uma imagem. E à medida que você trata a dor, eu trato a emoção. Eu não trato a imagem. Eu trato a emoção. À medida que você trata a dor, a angústia, a insegurança, independente do nome que isso tiver, tá? A mente para de produzir esse processo. E ela foca isso para algo mais produtivo. Legal, legal. E a hipnose ela pode alterar padrão de sono, tudo. Ajudar? Tudo. Ela eu uso muito para quem não consegue dormir. Qual é o poder da mente? Ilimitado, eu ainda não conheço todo. Inclusive em te trazer saúde ou te enfermar? Sim. Hoje a gente... Bom, mente e corpo, esses dias eu fiz uma matéria, que é mente e corpo precisam ser treinados. A gente não treina o corpo para ele ficar saudável? A gente não se alimenta bem para fazer com que ele viva mais tempo e tal? A gente também precisa cuidar da mente. Mente e corpo nasceram juntos. Dentro da psicossomática, eu sou especialista em psicossomática, dentro da psicossomática fica cada vez mais claro que
Quando a mente não consegue lidar bem com um conflito, ela transfere para o corpo a dor. Por que ela transfere para o corpo a dor? Porque enquanto a gente está olhando para a dor corpórea, ela calma. Então, por isso a gente precisa tratar os dois, precisa equilibrar os dois. Entende isso? A dor física, ela pode ser, então, pode só originada falta emocionalmente, tá? Por exemplo, bruxismo tem muito a ver com raiva e contenção da raiva. Sabe aquela pessoa que dá um sorrisinho quando quer te mandar pra puta que pariu? Desculpa, não podia falar palavrão, mas já falei. Né? Mas é isso, sabe? A gente foi muito educado a ter que vestir padrões. Sim. Não é isso? Grande parte da nossa educação é voltada pelo que é bonito, feio, certo e errado. Mas nem sempre é o que nós somos de verdade. E quanto mais você dá um sorrisinho quando você quer mandar pra PQP, a dor fica onde? Dentro. Uma hora ela vai estourar. Ou ela vai estourar no estômago, aquela gastrite que não passa de jeito nenhum, tá? Ou ela vai estourar no intestino, porque eu fico com muita diarreia ou eu seguro tudo, tá? A gente tem muito problema de coluna relacionado a problemas do tipo de dominação, eu me sinto dominado por alguém, eu não consigo dizer o que eu tenho pra dizer. Então, assim, tem muitas coisas que o corpo realmente guarda porque a mente não consegue lidar. Para me manter naquele ambiente, eu não posso mudar meu padrão. Porque se eu mudar o meu padrão, eu me põe em perigo. Dá para entender isso? Sim. Isso pode ser numa relação de trabalho, isso pode ser numa relação com os pais, isso pode ser numa relação de namoro, enfim, não importa. O importante é que nós somos adaptáveis, só que a que custo? Uhum. E em caso de transtorno, não trauma, é indicado, por exemplo, um espectro autista ou a pessoa tem um Tourette, isso daí, a hipnoterapia, ela pode ajudar esse tipo de pessoa? Então, depende do caso, tá? O autismo, se for leve, é possível. Mas quanto mais comprometido é o grau, mais difícil o acesso. Aí não é... Porque grande parte do processo da hipnose é feita pela voz. Então, eu preciso de foco e concentração. Aí você vai me dizer assim, quem tem TDAH não consegue, né? Consegue. Tá? Por quê? Porque quem tem TDAH não tem foco para fora, mas tem muito foco para dentro. Então aí eu consigo, tá? Mas transtornos do tipo, os que você comentou, situações... tem algumas situações que não é possível. Eu dependo muito da avaliação, porque é na avaliação que eu vou entendendo até onde essa pessoa tem condições de ser beneficiada ou não. E quando ela não tem condições, a gente indica a psicoterapia, que a psicoterapia é uma vertente muito mais fácil, né, de lidar, que é muito mais... Ela trabalha com a parte de cima da casa, com o que é aparente, tá? Ela não trabalha com o que é profundo. Então, por isso ela é mais difundida, era a palavra que eu estava procurando. Você já tratou alguém sem falar o diagnóstico? Exemplo, a pessoa tem TDAH, só que às vezes ela descobre e fica pior. Porque ela vai falar, tudo é culpa disso. Então ela usa como muleta. Mesma coisa, por exemplo, o câncer. Se a pessoa descobre que tá com câncer ali, às vezes ela faz o tratamento sem saber, entre aspas, se cura. Mas se ela soubesse, a mente dela ia matar ela. Tá. Então, no meu caso, não sou eu que dou o diagnóstico, né? Quem dá o diagnóstico normalmente é o psiquiatra. Eu tenho formação nessa área e eu uso ela a meu benefício. O que é isso? O paciente vai até mim, eu entendo o quadro e ofereço para ele onde eu posso tratar. Eu não digo para ele o que ele tem. Perfeito. Porque não é essa a minha finalidade. A minha finalidade é entender se com o que ele está vivendo, com os recursos que eu tenho, eu posso auxiliar. Tá? Mas quem faz o diagnóstico em si, normalmente a maior parte dos diagnósticos é feito pelo psiquiatra. Tá? É ele que tem esse potencial de eu compreendo, posso concordar ou não, né? Mas eu traço o meu tratamento em cima daquilo que vai ser adequado para o paciente. E na maior parte das vezes eu não preciso dizer. Eu só digo se for algo que pode pôr ele em risco. Então, se eu perceber que ele veio sem diagnóstico, porque a maior parte das pessoas mente o diagnóstico, né? Vocês sabem disso, né? Tá. Então, por isso eu preciso ter esse conhecimento. Quando eu percebo que tem algo, uma variável que está em risco, eu vou apertando e a pessoa não me fala, eu digo para ela, escuta. E aí ela, né? Então, nesse contexto eu não costumo atender, tá? E não é porque eu não quero. Não, é porque eu posso pôr a pessoa em risco. E veja, antes de pôr alguém em risco, eu estou em risco. Então eu não faço isso. Em relação a depois que você entra dentro da hipnose, até o que pode ser feito ali, o que pode acontecer ali?